Você que sintoniza os canais 25 e 525 terá aqui na TIC TV o programa Na Barreira, abordando esportes de uma maneira geral, futebol amador, futebol profissional, basquete, vôlei, natação, tudo que é relativo a esportes, você vai ter a informação aqui no Na Barreira. E o Na Barreira vai ter sempre um convidado. E hoje o convidado é o Paulo Sávio Rabelo da Silva, bacharel em Educação Física pela Universidade de Taubaté, em 1987, com especialização em treinamento desportivo e treinamento personalizado. E secretário de Esportes da Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer? Não, Esporte e Qualidade de Vida. Esporte e Qualidade de Vida, me corrigindo aqui, porque a Secretaria mudou o nome, né? Então a Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida. Seja bem-vindo, Paulo Sávio, um prazer tê-lo aqui conosco na TIC TV. Obrigado, é uma oportunidade valiosa a gente falar de esportes, orientar a população e responder algumas perguntas, né? Já me disseram que tem 300 mil perguntas a serem feitas aí. Vamos responder todas que a gente puder responder, Tomé. Ok. E o Paulo Sávio está seguindo o protocolo do prefeito Felício Ramute de usar a máscara, né? Conforme decreto estadual aí. E na TIC TV, Na Barreira, vai ter sempre também um comentarista. E o comentarista aqui é o Caio Canhota Mágica. Boa noite, Caio. Boa noite, agradecer mais uma vez pelo convite, que esse novo projeto aí dê muito certo. E agradecer também, né, não tinha como ser melhor com o meu professor aí da faculdade, né? Então vai ser uma honra essa entrevista e que dê tudo certo aí. E vamos encher ele de perguntas aí. Legal. O Caio Canhota Mágica foi pupilo do professor Paulo Sávio na faculdade, né? Então aqui tá uma situação legal. O professor com o mestre aqui. Paulo, a gente sempre... Vou fazer uma pergunta antes para ele. Pode fazer. Foi aprovado? Foi aprovado. Você viu que ele... Rapaz, deu uma gaguejada. Passou bem. Deu uma gaguejada aí, Paulo. Porque a gente vai lembrar de todos os alunos, não vai lembrar, né? Então, antes de tudo, tem que ver se está tudo em paz, para ver se as perguntas vão vir de uma forma tranquila. Tranquilas. Eu acho que se ele sorriu, eu acho que está tudo bem. O Ficha que está nos bastidores ali falou assim, ó, coloca o Paulo Sávio na berlinda. Pode ser qualquer pergunta. Eu acho que sem desafio não tem vida. Não tem vida, né? A gente precisa ser desafiado sempre. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Legal. Tem que ser assim. Paulo Sávio, secretário de Esportes, e qual a sua modalidade que você prefere? Eu devo muito ao futebol. Porque desde criança eu me conheci por gente com o futebol. Eu tive a oportunidade, morando na Zona Norte, de frequentar os campos de futebol da Zona Norte de São José dos Campos, né? Então, quando meu pai mudou de Cruzeiro para cá, né, eu cheguei em São José dos Campos com 9 anos, para fazer 10 anos. Ele falou, vamos procurar uma casa de preferência longe do futebol, porque eu tinha quebrado a minha perna em Cruzeiro jogando futebol. Só que ele só conseguiu uma casa do lado do campo do Juventude, lá no Telesparque. Então a história começou dali. Tive a oportunidade de estar jogando no Piraquara, no Grêmio, e aí depois eu fui fazendo alguns joguinhos bons, viu, Caio? Contra o time do União, né? Daí o Formiga me viu jogando. Vou levar esse moleque para jogar no São José. Tive a oportunidade de estar no São José, mas nunca passei de um bom reserva, né? Então um bom reserva sempre tem que estudar. Numa oportunidade meu pai foi me ver jogar e falou assim, vamos fazer uma faculdade? O que você acha de já deixar esse juvenil para lá e vamos fazer uma faculdade? E foi daí que eu me aventurei a fazer educação física, porque o esporte sempre esteve muito próximo de mim, né? O esporte, ele sempre foi muito importante para mim. Até porque os meus pais foram servidores do Estado, né? O meu pai é zelador e a minha mãe merendeira. E eu tive a oportunidade de morar dentro da escola Usaíma. Então a gente não tinha casa para morar, fomos morar dentro da escola, meu pai zelador e minha mãe merendeira e auxiliar de serviços gerais. Então eu vivia dentro da quadra. Então eu não me vejo fazendo outra coisa senão ser professor de educação física. E por estar professor de educação física, a gente tem a oportunidade agora de reencontrar um ex-aluno aqui,
que teve a oportunidade de estar na Unip, que é top no mercado de trabalho. Ó, já foi pro ar, já fiz o meu merchandising. Já fez o Já fez o merchan. merchan, já ganhou lá os 5% da Unip. Maravilha. Ô Paulo Sávio, como é que você ingressou na carreira de secretário? Um convite particular, já tinha... Você é funcionário de carreira, né? Sim. E foi um convite particular do Felício. Como é que surgiu essa situação de ser secretário? Então, como você leu aí num breve currículo, a minha especialização é treinamento desportivo e personal trainer. Então, a pós-graduação que eu fiz voltada a essas duas áreas. Eu tive a oportunidade de ser personal do Felício à época que ele estava secretário, né? Então, durante 5 anos, estando na Secretaria de Esportes, me indicaram, porque quando você casa e tem filho, você tem que trabalhar, né? Então, além de profissional de educação física da prefeitura, tanto de manhã, muito cedinho, quanto à noite, eu sempre trabalhei como personal. E eu tive a oportunidade de ser personal do Felício durante 5 anos. E sendo personal de alguma pessoa, a pessoa passa a te conhecer e você passa a conhecer a pessoa. Então, o Felício, naquela época, ele acompanhou o meu trabalho como supervisor do Atleta Cidadão. Eu estive durante 9 anos supervisor do Atleta Cidadão. E também estive durante 4 anos como chefe de divisão do esporte comunitário, que é a maior divisão da Secretaria, né? Então, dentro desse período que eu estava, esses últimos 5 anos como chefe de divisão, eu estava personal do Felício. E o Felício me conheceu naquela oportunidade. Quando o Felício esteve candidato, eu estava no CIMAF, fazendo medidas e avaliação física, que é uma das minhas áreas. E ao final do ano, de folga, em Ubatuba, eu recebo a ligação do Felício, dia 26 de dezembro. Preciso falar com você. Precisa falar aí, eu estou aqui no telefone, pode falar. Não, tem que ser pessoalmente. Felício, estou na praia, estou de folga. Sobe que é importante. Eu falei, bom, agora eu já sei o que vai acontecer. Mas eu não pensava que eu estaria sendo convidado para estar secretário. Eu falei, provavelmente ele está me chamando para uma chefia de divisão, está me chamando para uma diretoria, para compor o governo, até porque eu sei que é muito difícil alguém de carreira estar secretário, né? Existe sempre o lado político. Eu não consigo enxergar daqui aí, ficha. Não adianta você pôr cola para eu ler. Então, eu nessa oportunidade, eu subi a serra, cheguei aqui, ele falou, preciso falar com você. Topa ser secretário? Eu falei, fechou. Eu acho que desafio é uma vez. Você tem que chegar e tem que encarar. Sim. Se você deixar passar, da próxima vez ele não vem para você, ele vem para outro, né? Então, sou muito grato, aprendi muito ao longo desses 3 anos e meio. Eu acho que isso, para que eu pudesse crescer enquanto pessoa, crescer em abordagens políticas, crescer na oratória, foi importantíssimo para mim estar secretário, né, numa cidade como São José dos Campos. Então, muitas das vezes as pessoas falam assim, como é que é isso, né? É o trabalho que foi feito e a oportunidade das pessoas te conhecerem, né? As pessoas entenderem a sua filosofia de vida, conhecer o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de tratar as pessoas, e você acaba sendo convidado, e fui muito honrado, estou muito honrado disso. Legal. Daqui a pouco eu passo para o Caio Canhota Mágica perguntar para o Paulo Sávio, mas eu quero fazer uma pergunta importante nesse aspecto de ser secretário ou de estar secretário. Um leigo consegue ser secretário de esportes? Consegue. Consegue? Consegue, e eu já me penitenciei quanto a isso também. Quando estava o Mano secretário, estava o Dalvi secretário, eu trabalhei com eles, trabalhei com o Theo, e eu era um crítico ali velado. Nossa, mas o Dalvi é engenheiro, o Mano é engenheiro, o Theo é economista, secretário de esportes. Cara, seria maravilhoso se todos os problemas da Secretaria de Esportes fossem técnicos. Se os problemas fossem técnicos, lá o que a gente fala lá no ambiente de faculdade, seria maravilhoso. Mas 5% dos problemas são problemas técnicos. Os outros 95% são políticos, são estruturais, são problemas que você vai ter que trabalhar ali no cotidiano, com a sua base, com as pessoas que estão do seu lado. Então,
eu gosto muito, facilita muito a minha vida, principalmente para ninguém ficar me engabelando com problemas técnicos, com questões técnicas. Mas eu acredito que se a pessoa tiver vocacionada, se ela tiver todos os seus pilares bem formados, ela consegue estar secretário, sim. Eu acredito. Legal. Caio, professor à sua disposição aí. Posso começar já então? Vai. Como você falou que até na época de escola você já contava pra gente sobre o personal. Hoje em dia, você tem esse tempo para fazer o trabalho de personal ou não? Você se afastou um pouco dessa área? Antes da pandemia eu estava trabalhando muito fortemente no período da manhã, antes do meu expediente na prefeitura. Foi um pedido que eu fiz ao prefeito Felício para poder aceitar. Eu falei, olha, eu gostaria de continuar com o personal pelo menos de manhã e um dia somente à noite na Unip. Porque eu não posso perder o vínculo com a ciência. Todas as vezes que você perde o vínculo com a ciência, você vai regredir. Então, a gente tem esses compromissos estando secretário, igual hoje à noite nós estamos gravando aqui. Às vezes tem os eventos públicos que a gente tem que estar à noite. Nós precisamos ficar à disposição da comunidade, né, fazer as reuniões comunitárias. Então, eu ainda consigo trabalhar como personal, mas de forma reduzida. Né? A época que talvez eu estivesse dando aula para vocês, eu tinha 3, 4 dias à noite como personal. Hoje em dia não, é um dia à noite na universidade e os outros dias eu fico à disposição. Tanto que toda segunda-feira o Felício e os secretários se reúnem e nós fazemos uma reunião que começa, tem horário, vai começar às 17 horas e às vezes é 20, 20, 30, eu estou perturbando ele. Preciso dessa informação, preciso disso, preciso que isso aconteça. Então, nós não temos um horário para fechar essa reunião. E isso é muito importante para a gente, porque você interage com todos os assuntos da prefeitura. Não é só a pasta do esporte que é importante, né? Sim. Atualmente nós estamos vivendo um momento de pandemia que todos nós precisamos saber das coisas para que a gente leve isso para a comunidade e a comunidade receba a informação, a melhor informação possível. Entendi. No próximo bloco Na Barreira, mais informações, mais secretário de esportes e muito mais informações do futebol aqui para você. Hein? Tem Corinthians e Palmeiras, teve o derby e você vai curtir aqui as informações e as análises. Está de volta Na Barreira, para você que está sintonizado nos canais TINC 25 e 525 da NET. Recebendo o Paulo Sávio, secretário de Esportes da cidade de São José dos Campos. Paulo Sávio, que time você torce? Eu sou palmeirense. Palmeirense, há muito tempo. Palmeirense por indicação, por forçação de barra ou porque quis mesmo? Não, palmeirense porque em 72 o Palmeiras ele ganhou a final de 72. Meu vozinho, falecido vozinho lá em Cruzeiro, emprestou o rádio Motorola dele para eu assistir o jogo, para eu ouvir o jogo. E ele falou, o que está acontecendo hoje que você quer ouvir o jogo? Eu falei, é final, vô. Com 6 anos, hein? E aí ele falou, mas que time você torce? Eu falei, vô, quem ganhar hoje eu vou ser torcedor. Eu corri o risco de ser corintiano, porque aquele jogo foi 1-0. Eu corri o risco de ser corintiano. Eu conto isso, todo mundo fala, mas você é louco. É verdade. Eu corri esse risco, viu, Fischer? Então, nós, hoje em dia, as pessoas falam, mas é palmeirense mesmo, sou. Outro dia, em um programa de rádio, o cara falou, não, você tá palmeirense porque o prefeito é palmeirense. Eu falei, nada a ver, eu sou mais velho que ele, pô. Então, eu estou palmeirense, gosto muito, já sofri muito com futebol, só que à medida que você vai amadurecendo, você vai entendendo o que acontece no futebol, né? Então, hoje em dia, eu sou um palmeirense mais assintomático, né? Eu acredito que não sofra tanto com as coisas do futebol. Eu gosto mais de jogar do que de ficar aí debatendo e falando. Eu não entro em polêmica com o futebol, porque o futebol é muito bom para quem está lá dentro, principalmente o futebol profissional. Então não sofreu muito com a derrota de ontem? De jeito algum, eu dormi, cara. Eu dormi, hoje de manhã eu já estava treinando. O Fischer não te ligou? Não, ele tenta, mas eu desligo ele. Eu não, Você desliga ele? Não vou dar ouvido para ele não. Ele queria falar comigo hoje de manhã, eu já falei, não quero falar com você.
Depois eu falo, depois que passar minha raiva, porque daí eu assisti os melhores momentos e eu prestei atenção que o Cássio foi o melhor homem em campo, né? Então, que bom, né? Que bom que houve jogo, apesar dos problemas, apesar dessa pandemia que a gente vem vivendo. Não acredito que tenha sido o melhor momento para se voltar, e ainda mais com o número de óbitos, o número de casos. Não existe um platô descendente, uma queda vertiginosa no número de casos, no número de mortes, para a gente voltar. E fica claro que é a força do esporte, a mídia e os patrocinadores que cavaram essa volta do futebol, né? Eu acho que é uma inconsequência. Os jogadores eles são profissionais, eles precisam estar ali. Mas eu acho que se perguntar para muitos deles ali, eles também gostariam de se preservar, né, Caio? Porque é uma condição muito complicada. Diante dessa resposta sua, Paulo Sávio, eu pergunto sobre o esporte amador da cidade, principalmente futebol amador. Certo. Você falou que já não era um momento muito bom para voltar ao profissional. Você vê horizonte para voltar ao futebol amador ainda esse ano? Olha, eu vejo horizonte para o futebol amador voltar ainda esse ano, até porque nós não precisamos voltar e terminar campeonato nenhum agora. Nós podemos fazer o campeonato voltar, eu não sei quando teremos essa condição, e esse campeonato se encerrar em fevereiro, em março, e depois faça uma pré-temporada, tem uma parada, né, e depois começa o de 2021. A gente não tem essa obrigação contratual, por exemplo, de uma televisão ou de qualquer força de contrato de mídia aí para executar o campeonato esse ano. O que a gente tem um compromisso é com a segurança de quem vai estar envolvido nesse campeonato, com as pessoas que estarão ali, para que depois a gente não tenha um aumento de casos do Covid, que a gente não tenha que enterrar os nossos amigos. Porque nós não sabemos como que essa doença vai reagir em cada organismo. Se fosse uma condição que falasse assim, está escrito na tua testa que você vai ser assintomático, beleza, mas quem garante que você vai estar contaminado, vai estar assintomático, vai passar por isso daí? Né? Então, neste caso, neste momento, na fase amarela, na fase laranja que nós estamos, nem na amarela nós ainda estamos, né? Com o Plano São Paulo de Desenvolvimento Econômico em curso, com as vacinas ainda sendo testadas, eu acho muito precoce você colocar um pai de família ali em contato com outras pessoas, e aí você sabe, você acompanha, o Caio também, o pessoal que vai para o Alambrado, né? Que vai ali assistir. Sim. Como é que nós vamos fazer isso com segurança para que as pessoas consigam ter o entretenimento, que é importante, por isso que a gente faz o torneio, por isso que a gente faz as competições, e que elas façam o seu esporte, e fazendo o seu esporte, que elas se preparem durante a semana para isso, com segurança, certificando que você vai voltar para casa e não vai transmitir para o teu filho, não vai transmitir para o teu pai, não vai chegar lá no teu avô que está ali se guardando, só porque você foi jogar futebol, você trouxe o vírus para dentro de casa. Então, a responsabilidade nossa é muito maior. Né? Se a gente se conscientizar de ter o isolamento, de cumprir as regras sanitárias, de higienizar as mãos, de usar o álcool em gel, de lavar as mãos todas as horas, parar de levar a mão ao rosto, à boca, aos olhos, né? Respeitar o distanciamento, a gente controla isso, cara. Se a gente controlar isso, a gente volta. Agora, voltar correndo, a que preço, Tumaí? A que preço? Né? Às vezes as pessoas chegam para nós e falam, secretário, mas o profissional voltou, o profissional faz testagem 3 dias antes e já tira o cara do jogo. Não foi assim com o volante do Corinthians? Não é isso? Até no jogo do Grêmio parece que tinha 5 ou 6 jogadores que nem foram pro Grenal por conta de estar com Covid. O amador vai ter condição? Com certeza. Quanto custa um teste de farmácia que não é tão confiável como o PCR? Aí o cara vai ter condição de ir lá na farmácia comprar o teste para jogar futebol amador? Não é um contrassenso?
Diante do contrassenso, vai ter reunião para definir isso com a Liga, com a CAF e com a Liga União? Nós já fizemos uma reunião com eles há um tempo atrás, até porque nós estamos em formatação do convênio Miroski, que é o repasse de dinheiro público para que eles promovam os campeonatos. Esse ano praticamente ele não executou, então a gente tenta prorrogar isso mais 6 meses para fechar o ano, para quando voltar, se voltar, eles terem condição financeira, porque é interessante para o poder público fomentar o esporte amador. Por tudo isso que eu falei, pelo entretenimento, pelo lazer, pela atividade física, para aliviar o estresse, né, para deixar o ambiente mais leve com a atividade esportiva. Então é importante para nós. A ideia de fazer uma reunião depende da evolução do quadro, Tumaé. Nós precisamos estar no Plano São Paulo, a gente precisava estar na fase 5, na fase azul, para voltar a espaço público. Certo. Principalmente para ter as atividades de aproximação, de contato. Como é que você marca no futebol sem ficar perto do cara? A marcação ontem, que foi o gol do Corinthians, foi marcação Covid, a distância. Foi, distância. Marcação Covid. O Gil subiu livre. O menino lá que veio do Bahia lá, Zé Rafael, né? Isso, Zé Rafael. Zé Rafael, ele guardou o distanciamento. Guardou o distanciamento, 2 metros, olhou, né? Foi o zagueirão quadrilha, é minha, não é mais, né, Caio? Isso. Então foi lá, aí o Felipe Melo falou assim, essa bola tá infectada. Foi tirar o corpinho, o goleirão também tirou o corpinho, como é que faz? Aí já entrou o Palmeirense em jogo. Não dá para perder pro Corinthians, gente. Na atual situação... Ele estava analisando o jogo tecnicamente, aí baixou o torcedor, aí já complicou. Porque a galera seguiu o protocolo, né? Seguiu o protocolo. Você não imagina o que chegou de mensagens falando, até quem não é corintiano, nessa hora lembra, e manda a mensaginha, né? Aquela e a gente tem que encarar na desportividade. Rapaz. O pessoal tira muito sarro do título de 51, o Mundial de 51 com você? Tira. Eu não era vivo, né? Então, fazer o quê? Não dá para falar nada. Mas eu acho que isso aí faz parte do folclore do futebol, Tumaí. Todo mundo sabe que aquela época que o Corinthians foi convidado para disputar o Mundial no Rio de Janeiro, como estava vivendo o futebol, quem estava comandando o futebol. Quem era o presidente da FIFA naquela época? Como é que ele terminou? Pronto, já responde tudo. Né? Então, as pessoas que estudam futebol, que vão lá saber o que estava acontecendo, vai entender por que o Corinthians estava naquele campeonato. Só que ele foi e ganhou. Se ele foi convidado, foi e ganhou, que mal tem, né? Você é convidado para uma festa, tá cheio de mulher bonita, se a mulher gostou de você, que culpa você tem? Não deixar você entrar na festa. Entrou na festa, tem que ganhar, poxa. Então gostaram do Corinthians? Muito. Tá certo. Nós vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouco, no próximo bloco, mais informações, mais entretenimento aqui no 25 e 525 canais TINC. O Na Barreira volta já. Na Barreira está de volta, canais 25 e 525, TINC TV, programa Na Barreira, esportes para você. Recebendo aqui o Paulo Sávio, secretário de esportes da cidade de São José dos Campos. Vou passar a pergunta para o Caio, mas antes eu vou fazer só uma perguntinha, depois o Caio já emenda e faz a pergunta. Paulo Sávio, como é que administra? Tô de férias, academia ao ar livre, agente esportiva, avaliação física, categorias de base, campos de futebol, centros de juventude, Copa Joseense, Copas Populares, Copa São José, Copa Popular de Tênis, corrida de rua. Quanta coisa para administrar. Então, mas esse é o problema bom. Nós temos uma equipe muito boa. E essa equipe foi um privilégio estar capitão dessa equipe. Logo no primeiro ano, em 2017, eu falei, Felício, posso escolher
o primeiro escalão, a chefia de divisão, alguns colegas que têm condição, que conhecem do ritual da Secretaria de Esportes, à época, claro, então esses chefes de divisão, eles tocam essas divisões, né? Você falou do Tour de Férias, o Tour de Férias é a divisão de recreação e lazer. As Copas Populares é a divisão de torneios e competições. As atividades do centro esportivo, mais de 35 mil vagas na cidade e nas 60 unidades que nós temos. É a divisão de atividades esportivas comunitárias. O Conexão Juventude é a assessoria da juventude. O Atleta Cidadão e as equipes adultas são da divisão do Departamento de Alto Rendimento. Então, nós temos muitos profissionais envolvidos para que a gente consiga levar o produto, levar o esporte, para que através do esporte você melhore a qualidade de vida das pessoas. Então, quando nós temos esse nome a zelar, né, que é Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, nós não podemos pensar só no competitivo, nós não podemos pensar só na formação do atleta, nós temos que levar a recreação, nós temos que levar o entretenimento, nós temos que levar a vaga comunitária que faz com que a pessoa esteja lá no centro esportivo comunitário fazendo a sua atividade física. E isso é bem legal falar para você, porque nós ajudamos a que as outras pandemias não aconteçam. A pandemia da obesidade, a pandemia do estresse, a pandemia da hipertensão, a pandemia do diabetes. Então, todas as vezes que as pessoas estão fazendo atividade física, a gente está afastando essas pandemias, que vão ficar muito caras para o serviço de saúde. Né? Cada dólar investido no esporte são 5 que você não gasta em saúde. Então 5 por 1 é uma conta muito grande e a gente precisa fazer valer. É mais importante que a pessoa não adoeça, então ela faça a sua atividade física. Sim. E na prefeitura a gente oferece muitas das vagas, né, para criança, para adulto, para idoso, a gente atende todas as faixas etárias. Aí já pegando um gancho, que é uma frase que o Ficha adora, né? O Ficha adora falar pegando um gancho. Né? O assessor de imprensa mais boxeador que nós temos é o Ficha. Então, pegando um gancho nisso, Tumaé, um dos segmentos que está sendo muito prejudicado atualmente com essa paralisação é o segmento das academias. É importantíssimo que se reveja isso. As academias precisam abrir. Vou dar um exemplo do idoso. O idoso já perde massa muscular a partir da 5ª década de vida. Então, a partir da 5ª década de vida, a partir dos 50 anos, ele vai perder 1% da sua massa muscular por ano. Em 10 anos, são 10%. Ele já chega numa condição que ele precisa manter a sua massa muscular, porque o idoso ele atravessa a rua devagarzinho, porque ele não tem condição física. Sim. Ele não tem massa muscular, o equilíbrio já está comprometido, o cardiovascular dele. Então, quando você fecha as academias, você está aumentando essa pandemia. É simples, a conta ela vai ser paga um dia, seja pela pessoa, seja pela inatividade, né? Porque ela precisava estar ali. Sim. Em atividade, fazendo a sua musculação, fazendo o seu alongamento, sendo acompanhada pelo personal. E a gente vai falar assim, não pode ter aglomeração. E quem falou que para fazer atividade física tem que aglomerar? Para fazer atividade física, para você dar uma orientação para quem está precisando de orientação, a 2, 3 metros, você sabendo falar, ela faz o movimento que você orientou. Você não precisa estar pondo a mão, você não precisa estar abraçado para fazer atividade física. E aí as pessoas falam, não, mas na academia tem contato com ferro, tem contato com colchonete. E no ônibus não tem? Contato com ferro, com colchonete, com mais próximo ainda do que uma bicicleta de spinning aqui ou outra ali onde está a câmera. Então, a gente precisa rever isso logo. A gente tem que torcer para que as academias voltem,
para que melhore a estrutura dessas pessoas que precisam. Quantas pessoas fazem hidroginástica? E já está comprovado que no cloro, na água, não tem transmissão. E por que parou a hidroginástica? São situações assim que você fala, meu Deus do céu, tudo bem que a gente tem que cuidar, a gente precisa ficar mais perto dessas condições para poder orientar, mas a gente chega e fala assim, nossa, isso poderia ser diferente, né? O profissional de educação física poderia estar sendo mais utilizado para vencer a pandemia. Ah, não pode ter aglomeração, beleza, eu vou fazer uma caminhada ao ar livre, vou orientar um alongamento com uma distância de 2, 3 metros cada um, vou orientar um trabalho de força, de mobilidade, com distanciamento. Eu estudei para isso. E aí chega simplesmente, não pode ter. Ah, vamos pensar um pouquinho, né? Eu acho que precisava pensar um pouquinho melhor, rever isso, para que a gente pudesse ajudar mais. Porque depois pode ser tarde. A conta vai chegar, como você falou. Depois que já tiver instalado o diabetes, depois que já tiver instalado a hipertensão, depois que o cara ganhar 20 quilos para tirar é doído, não é de um dia para a noite que você elimina peso corporal excedente. Então, poxa, nós temos tanta gente boa nesse país, tanto cientista na área do esporte. Pô, vamos ouvir esses caras, sabe? Vamos ouvir, vamos criar protocolos, poxa, aí a gente quer ser um país olímpico, não vai ser nunca. Não vai ser nunca. Vai ser esforçar uma situação, né? Para ser um país olímpico, Tumaê, tem que ter educação física na escola no contraturno. Essa história de ter educação física junto com a aula de matemática, junto com a aula de português, quem que rende nisso, cara? Aí o cara que trabalha em escola, complicado demais hoje em o dia. menino tá lá, tá fazendo um trabalho de equilíbrio ou uma ginástica olímpica, ele começa a transpirar, aí a próxima aula dele é matemática. Aí a professora chega e fala assim, olha, hoje nós vamos fazer a equação do primeiro grau. O moleque tá pensando na cambalhota que ele errou, cara. Não é? Bem isso mesmo. A educação física precisa ser no contraturno. Ela não pode mais acontecer junto com as outras disciplinas. Depois, para ser um país olímpico, a gente tem que mudar o modelo. O menino que joga futebol, ele tem que estar junto dos que jogam futebol. Ele vai parar de estudar naquela escola, vai para uma outra que tem os ferinhas do futebol. O menino do vôlei tem que ir para uma escola que os meninos do vôlei estejam lá. Tem que mudar o modelo. Tem que já começar a selecionar esse talento depois da fase ouro, depois dos 11 anos, de 12 a 15 anos, vamos dar a primeira estrutura para ele escolher o melhor esporte para ele a partir da puberdade. É isso que precisa acontecer. Só que as pessoas acham, não, nós vamos ter Olimpíada, vamos construir ginásio, vamos ser o país olímpico. Por favor. Um ciclo olímpico são 4 anos. Para fazer um atleta olímpico, às vezes são 3 ciclos. 12 anos. Puxa vida, será que a gente desaprendeu, Tumaê? Fazer estrutura é fácil, né? O atleta é mais difícil. Não, e fazer estrutura também é fácil. Dura é o custeio da estrutura, né? Alguém paga a conta. Arrumei o dinheiro para a quadra. Quem que vai pôr o professor? Quem que vai bancar o administrativo? Quem que vai limpar? O custeio dela do ano tem que ser previsto. Né? Tem muito iluminado aí que acha que só dá o dinheiro para o equipamento já... Não. Resolveu. Não resolve. Caio Canhota Mágica, pergunta para o secretário aí. Ele falou quase a metade da resposta que eu vou perguntar, né? Que é sobre as academias. Muitos alunos ou até professores, quando eu falei que eu ia vir aqui com você, falaram assim, pô, pergunta pro Paulinho lá por que não pode abrir academia, se a academia limita um tanto de pessoas para ser usado, e só academia que não abre sacolão, abre cidade, e academia que pode ser um método de atividade física ali, né? Porque tem bastante gente que não consegue fazer
a videoaula, né? Sim. Vou fazer em casa, cara, eu não consigo fazer videoaula em casa, é uma coisa que comigo não dá, Como é que você controla a sobrecarga da videoaula? não tem como. Como que eu vou corrigir se eu tenho uma aula com 20 alunos? Eu Difícil. vou olhar como todos ali ao mesmo tempo. Isso quando faz isso, né? Quando não é gravado, né? Quando não é gravado. Aí tá lá um robô dando a aula. Então eu queria saber se tem uma previsão de tempo para voltar, se você tem essa informação, o que você indica. Você já deu quase a metade da resposta, colocando também o seu ponto de vista. Uma pergunta excelente, Caio. Ó, veja bem, em 12 de maio, nós, o prefeito, através de um ato, né, constitucional, que é um decreto, possibilitou a abertura das academias, possibilitou a abertura dos salões de beleza e das barbearias. No dia seguinte, o MP veio e barrou. Nós agravamos, foi para o STF e está aí, tá ainda para ser julgado. Então, mais do que um decreto, você não pode fazer. Nós estamos impedidos, a partir do Plano São Paulo e desta liminar do MP, de abrir as academias. A gente precisa. Vocês viram que houve uma flexibilização no Plano São Paulo. Anteriormente, somente estando na fase verde que poderia abrir a academia. Foi revisto, mudou para amarelo. Mas nós ainda estamos na laranja. Né? Nós estamos gravando esse programa na quinta, amanhã tem um novo pronunciamento na sexta. Quem sabe, se com todos os dados a gente muda de fase para a fase amarela e aí poderemos abrir as academias. Ok? Sim. Então tem todo esse problema. E o mais agravante de tudo isso é que esse decreto tornou-se um inquérito civil. Então você imagina, a gente responde por um inquérito por ter tentado abrir as academias quando estava se baseando no decreto federal do presidente Bolsonaro. Então, perceba aonde a gente se mete. A gente tem que, não é simplesmente a vontade do secretário ou a vontade do prefeito. A gente não pode romper com uma liminar do Ministério Público. Sim. Ok, cara? Ok. Tá bom? Vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais aqui na Think TV, o programa Na Barreira. Você está acompanhando Na Barreira aqui pelos canais 25 e 525 da Think TV, programa de esportes para você. Recebendo hoje o secretário de Esportes e Qualidade de Vida, Paulo Sávio, que está esclarecendo muitas dúvidas com relação a esportes, pandemia. Ô Paulo Sávio, teve aqui o Tô de Férias, mas não teve o Tô de Pandemia. Nossa, e eu espero que o Tô de Pandemia não entre. Não entra. E a gente vença isso aí o quanto antes. Mas o Tô de Pandemia, ele vem afetando muito as nossas atividades, né? Nós estamos com todas as atividades dos centros esportivos paralisadas. Então, os centros esportivos eles estão sendo mantidos até para não aumentar a grama do campo, para não ter sujeira ali. Então, a gente está com a equipe de manutenção lá dentro, mas não tem ninguém atuando nos centros esportivos. Todo o projeto de treinamento desportivo, que é o Atleta Cidadão, também está paralisado. Também as competições, as Copas Populares de Futebol, corrida de rua, isso não tem data para acontecer, enquanto nós não tivermos esses protocolos e a liberação do governo do estado para que isso Sim. aconteça. Então é bem complicado. Outro dia eu fiz uma analogia, eu falei para o pessoal, ó, parece que nós estamos numa corrida de automobilismo em bandeira amarela. Você está ali, não pode ultrapassar, tem que continuar ali, tem que esperar, tem que informar, porque tem muita maldade aí, né? Tem muita coisa que sai aí e que as pessoas falam, pô, mas assim, não, vamos ouvir o que o prefeito precisa dizer, o que o secretário da saúde precisa dizer, né? Para que as pessoas entendam aonde nós estamos trabalhando e aonde nós precisamos chegar. Nós precisamos chegar com a nossa população aqui, né? A gente não quer, ao final do ano, contabilizar aí 10% da população. Deus me livre falar uma coisa dessas, né? Então, a gente quer passar por essa pandemia,
preservando vidas. Sim. Isso é o mais importante, porque o que nós temos de melhor é a vida. O material vai ficar aqui, sempre. Nós não vamos levar. Então, o que nós temos de melhor é a vida. Então, nós precisamos dela. Então, nós precisamos preservar a vida. Os problemas vêm e vão. Cada dia o seu mal, né? Cada dia você tem o seu problema. Mas a vida, ela precisa continuar. E para isso, a gente tem que tomar essas atitudes. Precisa ser muito sério no que diz respeito a não se precipitar para não causar problema para a comunidade. A gente não pode ter essa culpa. Paulo, eu vou passar uma tarefa para você. Fala. Você escale ou o Palmeiras de todos os tempos ou a seleção brasileira de todos os tempos. Que legal. Enquanto você escala aí, eu vou conversar com meu amigo aqui, o Caio Canhota Mágica, sobre o derby de ontem. Caio, o derby de ontem foi o que você esperava? Palmeiras 0, Corinthians 1. Foi o que eu esperava, não pelo resultado, mas pelo jogo. Acho que essa volta meio precoce, acho que fez um jogo muito lento, tanto do time do Corinthians como do time do Palmeiras. E você vê que até fisicamente eles estando bem, a parte do jogo mesmo não rola, fica muito preso, não tem uma parte ofensiva boa, uma parte defensiva, então acho que fica meio que um pimbolinho ali. Joga pra cá, joga pra lá, joga pra cá, joga pra lá. Por mais que teve bons chutes, que o Cássio fez milagres, né? Porém, venceu quem errou menos, né? Agora, analisando time a time, o Palmeiras sentiu muito a ausência do Dudu. O Palmeiras não encaixou um jogador à altura do Dudu e não tem no elenco. O Rony não é o homem. O Rony não é o cara. O Rony não se mostrou ainda ser o Rony do Atlético Paranaense, né? Então, o Willy Bigode de meia não funciona. Não é um meio armador, não é um cara que vai ajudar ali. Então o Luxemburgo está tentando algumas alternativas que ainda não funcionaram. Isso, ele está apostando muito no Veron, né? Porém o Veron ainda é um menino jovem, né? Foi o melhor, eleito o melhor do Mundial de Sub-17. Porém, eu acho que essa desculpa do Dudu não rola muito não. Por quê? O Palmeiras tem um elenco recheado, um elenco bem melhor que o do Corinthians, se você for pegar por nome. E dar desculpa que é porque o Dudu saiu, acho que não rola muito não. Acho que se você comparar os dois elencos, o elenco do Palmeiras é superior do Corinthians. Mas é o que a gente conhece do futebol, né? Vale ali dentro das 4 linhas. Não adianta ter os feras, se eles não quiserem jogar, não tiver uma união, não encaixa o jogo. Vou fazer uma pergunta para você com relação à qualidade. O Luxemburgo está improvisando Felipe Melo de zagueiro. E ele tem o Patrick de Paula, jovem, de volante. Fez uma boa partida ontem. Fez uma boa partida. Mas o Felipe tem mais qualidade. Certo. No passe, na saída. Você entende que o Palmeiras perde ou ganha com essa improvisação? Eu acho que, na minha opinião, hoje, o Felipe Melo hoje, na zaga, tá de bom tamanho. Rende mais? Rende mais, porque o Patrick de Paula vem com essa juventude, né? Por mais que o Felipe Melo é um cão de guarda aí, só que não tem aquele pulmão mais, né? De ficar o para-brisa aqui, batendo de um lado pro outro. Então acho que ele dá uma experiência pra zaga e ajuda a soltar mais o menino pra jogar, né? E agora analisando o gol Covid que o secretário falou aí. Não foi o gol Covid? O que acontece? Não marca o Gil? Sabe que o Gil sobe bem, que tem um bom cabeceio? Não, na minha opinião, foi um famoso erro amador, né? Não marca a bola. Marcou a bola. Justo. Marcou a bola, o Gil veio com toda a altura, achou o espaço e atacou a bola. Se você marca jogador ali, você ia dar uma atrapalhadinha no Gil, agora não. Não ia ficar sozinho, né, cara? Isso. Marcou só a bola, olhou aqui a bola, a hora que viu... Erro infantil. Zé Rafael que nos perdoe. Isso aí. Erro infantil. Os cornetas de plantão falaram que o Rony está no bolso do lateral do Corinthians. É verdade isso? Eu acho que não é nem no questão de bolso. Quando o jogador não encaixa no sistema de jogo, eu acho que o erro ali tá o posicionamento dele.
ele mesmo se guarda no bolso, não o marcador anulou ele. Foi mais ele se escondendo no bolso do que o marcador colocando ele dentro do bolso. Deixa eu dar um pitaco aí, Tubanha. Claro, o palmeirense. Essa história do atacante ter que marcar o lateral, ainda mais o Caio vai falar a linguagem aí, mas o lateral espetado que tava era o Fagner. O Fagner. Então você via em muitas ocasiões o Rony lá dando combate no Fagner. E isso, a intermediária ofensiva do Corinthians. Então, isso é muito complicado. Quando você falou ou escala ou Palmeiras ou a seleção de todos os tempos, é lógico que é a seleção de todos os tempos. Até porque na seleção de todos os tempos, você não precisa disso. Você não precisa ficar pondo atacante para marcar lateral. Você já cria uma condição para que isso não aconteça. Você acha que no duelo dos técnicos teve algum nó tático ou foi um jogo normal? Eu acho ainda que os dois técnicos não mostraram a essência de jogo deles. Nem o Luxemburgo. O pessoal tá falando que o time do Thiago é retranqueiro. Você acha que é retranqueiro o Corinthians do Thiago? Pô, turma, eu acho que isso de retranqueiro é uma forma tática de jogar. Se eu for retranqueiro e ganhar todo jogo de 1-0, eu sou campeão. Agora, se eu for ofensivo e perder todo jogo de 5-4, o que vai adiantar? Não vou somar nenhum ponto. Tá aí a análise do Caio Canhota Mágica. Uma vez eu fiz uma análise do Caio jogando, ele estava jogando Jean de Melo, campeão da Bandivale Martins Pereira, né? Isso. Eu falei, rapaz, esse cara, a esquerda dele é cirúrgica. Ele colocava a bola onde queria, rapaz. E essa seleção aí, secretário. Bacana, tá pronta. Até esquema tático. Lógico, poxa, bola de futebol, rapaz. O negócio é completo. Lógico. O serviço é completo. A minha seleção de todos os tempos vai no 4-1-3-2. 4-1-3-2. Eu acho que um volante para esse time está suficiente. Então ela seria o Marcos no gol, Cafu, Antônio Carlos e Luizinho. Luizinho do Atlético Mineiro. Isso. E na lateral o Júnior, mas o Júnior do Flamengo. O Júnior de 82. Júnior Capacete. Falcão, o único Rei volante. de Roma. Mas é um volante apoiador, né, cara? Não é um volante cabeçudo, não. Né? É um cara que põe a bola. Desarme e joga. O meu meio de campo tinha 3 caras. Sócrates, Zico e Ronaldo Gaúcho. Não atacando, hein? Vindo pelo meio. Renato Gaúcho na meia. Ronaldo Gaúcho. O Ronaldo o R Gaúcho aqui, o Ronaldinho Gaúcho. E no ataque o Ronaldo e o Romário. 2 atacantes. Ronaldo e Romário. Gerações distintas, né? Eu acho que não jogaram juntos, né, Ronaldo e Romário? Jogaram juntos. Então, Ronaldo e Romário. Esse é o time no 4-1-3-2. E o técnico? Tele Santana. O técnico eu não escrevi aqui não, mas eu vou deixar aqui. Tele Santana. É o primeiro programa? Pode guardar. Aí, ó. Tá certo. A gente vai, sempre no programa, a gente vai pedir alguém para escalar ou uma seleção ou um time. A gente vai colocar o pessoal em saia justa aqui, rapaz. Mas esse aí foi fácil. Esse aí, como o pessoal fala, foi engenheiro de obra pronta. Foi fácil. Maravilha, já estava pronto, ele chegou e assinou, né? Só assinou. Boa. Muito bom. Mas, secretário, para fechar, a última pergunta do programa, né, para a gente fechar, o que vai ser o novo normal pós-pandemia para o esporte da cidade? Bom, o novo normal ele vai passar por uma questão metodológica. Então isso precisa ficar bem claro para as pessoas e a gente tem que usar uma linguagem de proximidade. Por exemplo, existe para você treinar pessoas alguns métodos que você lança a mão e você vai ter que ajustar esses métodos para que você consiga treiná-los. Vamos supor que a gente esteja numa atividade de crossfit, que usa muito material. O método vai continuar existindo, só que vai ser natural você já separar o material que essa pessoa vai usar durante toda a aula. Não vai ficar manuseando o material, passando de mãos em mãos. Então você já leva para lá o material que essa pessoa vai usar naquela aula. E essa pessoa utiliza aquele material, depois dessa aula esse material vai ser higienizado para uma outra pessoa utilizar em outra aula.
Coisa que nós não fazíamos, né? Você montava um circuito, põe estação no chão, eu usei aqui, daqui a pouco tem outro usando, isso, novo normal. Nós não podemos fazer esse material circular de mão em mão. Vai contra o princípio da Organização Mundial de Saúde. Nós precisamos estar higienizando mãos, higienizando materiais, para que as pessoas não tragam umas para as outras esse problema que é o vírus, certo? Então esse é um dos nossos desafios. E depois, fazer com que as pessoas tenham confiança de voltar para a atividade. A gente ouve aí muitas pessoas dizendo, meu filho não vai voltar para a escola não. Se não vai voltar para a escola, será que vai voltar para o centro esportivo? Para fazer a sua atividade esportiva, que é importantíssimo. Então nós vamos ter que demonstrar muita seriedade nisso para que as pessoas entendam que vai ser seguro. Nós vamos treinar futebol, como é que vai ser? Vai ter condição de treinar futebol e ter segurança? E não ter contágio? E não ter aproximação de quem está doente? Aí a gente vê os protocolos que estão sendo colocados, né? No shopping center, por exemplo, a medição de temperatura, o afastamento, o distanciamento. Como é que nós vamos fazer na atividade física? Então a gente já vem trabalhando com a evolução desses protocolos, vem discutindo dentro da secretaria para depois, a hora que a gente tiver a condição de voltar para a atividade, que a gente já apresente. Não vai ir muito longe do que já está acontecendo, que é a utilização de máscara, dispensa de álcool em gel, o número de pessoas na atividade é uma outra coisa que a gente vai ter que mexer, né? Então o salão comunitário que teria 40 pessoas fazendo atividade, talvez teria 15 agora, assim numa conta bem rapidamente falando, né? 1/3 das pessoas ali. Então nós vamos ter que mudar isso para que a gente passe segurança, para que as pessoas consigam estar na atividade com segurança. Esse vai ser o nosso futuro, mudança metodológica. Legal. Para atender bem. Esse foi o Na Barreira para você aqui, canais 25 e 525 na Tink TV. Toda semana um convidado especial. Essa semana o secretário de Esportes e Qualidade de Vida, o Paulo Sávio, e aqui o meu amigo, o comentarista, o Caio Canhota Mágica. Toda semana tem um convidado aqui e sempre os comentários e análises do Caio Canhota Mágica. Valeu, um abraço!